Toda unanimidade é burra. E é burra porque quem pensa com a unanimidade abriu mão de pensar. A frase dita por Nelson Rodrigues, mesmo que décadas atrás, continua extremamente atual, incômoda, pesada e diz respeito a uma sociedade que se acostumou a pensar pela unanimidade. Se acostumou a surfar pela onda dos outros, a seguir a trilha, a picada aberta pelo facão dos outros, que se acostumou a escutar a versão dos que podem pagar pelas notícias de jornal e tratam esta versão como a mais deglutível, a mais aceitável, mesmo que saibam que é uma tremenda de uma mentira. No quarto e último capítulo desta série sobre a imprensa brasileira, o canal Ideias Complexas vai te mostrar a imprensa perseguida. Uma imprensa que, lamentavelmente, é desvalorizada em muitos lugares desse país, mas que é a única que ainda tem coragem de não seguir as leis que o mestre mandou. Não cantar a música que os poderosos querem que seja cantada. Não escrever a notícia segundo a versão dos coronéis de plantão. E muitas vezes paga com o descrédito e até mesmo com a vida. Para você ter uma ideia, entre 2016 e 2019, o Brasil ocupou a vexatória sexta posição no ranking internacional de jornalistas assassinados. Em 2019, a situação piorou ainda mais. O Brasil foi parar na quarta posição, atrás do México, do Afeganistão e do Paquistão, empatado com a Colômbia. Isso diz respeito ao fim de uma democracia de fato. Porque democracia de fato pressupõe e exige pluralidade de pensamento, exige o contraditório, exige que os fatos se apresentem da maneira mais ampla possível, para que cada um, você, eu, o nosso vizinho, possa questionar com o maior número de elementos possível em mão. E tendo esses elementos, ele possa determinar o que é para ele aceitável e o que não é. Quando as ditaduras se impõem, a primeira coisa que elas fazem é calar a imprensa. A liberdade de imprensa não nasce da noite para o dia, ela não nasce da cabeça de um filósofo. Ela é uma construção social. Dá para dizer que essa liberdade começa a ser construída lá no longínquo século XIII, na Inglaterra, quando o rei João Sem Terra é obrigado por alguns barões com espada na mão a assinar a Magna Carta e a admitir que ele era rei, mas que ele não era absoluto e que pelo menos dois direitos dos ingleses eram inalienáveis: o direito à propriedade e o direito à liberdade. Este direito à liberdade, inclusive, vai se tornar ainda mais forte quando o rei Guilherme de Orange assume o trono da Inglaterra e assina o seu documento, dizendo que ele próprio abria mão do poder absoluto e que em pelo menos 4 artigos a liberdade era determinada como um direito do povo inglês. Décadas depois, com a Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse direito à liberdade abre também espaço para o direito à opinião, baseado no parlamentarismo inglês, que dizia o seguinte: todo o deputado é inviolável por suas opiniões ditas dentro do parlamento, mesmo que contra o rei. Isso migra para a França e se torna direito de todos os cidadãos. Como você sabe, a Carta dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão se torna a base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 19 vai dizer: todos temos o direito à opinião e à liberdade de pensamento. Eis aí o nascedouro da maior garantia
de democracia que se tem notícia até agora. Tanto é que os ditadores, quando assumem o poder, os tiranos, quando acabam com a liberdade do povo, vão atacar diretamente a imprensa, vão calar os jornais para que eles não deem armas para os cidadãos questionarem o novo regime. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na Itália fascista, foi assim na Rússia comunista, ainda é assim na China, é assim em Cuba e, pasmem, é assim no Brasil. O Brasil, como você viu num capítulo anterior, depois de 15 de novembro de 1889, passou a ter leis que tutelavam a conduta dos jornalistas. Não se podia mais publicar qualquer coisa. Não se podia mais questionar o coronel. Não se podia mais se levantar alguma coisa que eventualmente mexesse com os interesses dos donos do poder. Caso contrário, aquilo poderia ser tratado como boato, fake news. E aí, o jornalista seria processado, julgado e condenado por falar mal de determinado indivíduo que tinha o poder nas mãos. Esta realidade, ela vai caminhando com o Brasil. Ela atravessa o século XX e entra no século XXI. Hoje ainda, mesmo hoje, com toda a liberdade que nós temos na internet para divulgar pensamento, ainda vigora a lei do silêncio em muitos municípios pequenos do interior do Brasil. Se você conhece alguém ou se você mora num desses municípios, você sabe do que eu estou falando. O prefeito paga alguns jornais para publicar as notícias que interessam ao seu governo, à sua prefeitura. E o jornal que não publicar as notícias do jeito que o mestre mandou, do jeito que o prefeito quer, simplesmente não recebe patrocínio nem da Câmara de Vereadores, nem da prefeitura. Sofre boicote, é perseguido. Não se trata mais simplesmente de assassinar o jornalista, porque isso dá na cara. Nos últimos meses, nenhum jornalista foi morto no Brasil. Não obstante, eu tenho certeza que em muitas cidades por aí, tem jornalistas que são boicotados pelos donos do poder da cidade, não conseguem nenhum patrocínio em nenhum comércio do município. Por quê? Porque simplesmente ele quer levar a população, ele quer ser independente para informar, ele quer entregar notícias que são mais claras, que não são apenas bajulações, que não são apenas boas informações sobre aqueles que estão na prefeitura. Isso vale também para alguns estados. Estados onde o coronelismo se cristalizou. Falar mal do governador, imagina. Esse jornalista deve ser doido. Ele não pode estar em sã consciência. Portanto, questionar os poderosos ainda é muito perigoso no Brasil. E é por isso que o Brasil atualmente ainda amarga a vexatória 110ª posição. Ranking de 2022, hein? 110ª posição no ranking de liberdade de imprensa em todo o mundo. Não é de se espantar que também no ranking mundial de democracias o Brasil esteja tão mal das pernas. É, segundo a ONU, o 52º colocado nesta lista. Sim, o Brasil não amadureceu para a política em todo o seu período republicano, porque a própria República do Brasil se impôs através de uma imprensa dominada, de uma imprensa calada. E aqueles que ousam se levantar são perseguidos, são questionados, têm o dedo apontado para si, são desprestigiados, são transformados em motivo muitas vezes de chacota nos pequenos municípios. Por quê? Porque eles não obedecem,
porque eles não abaixam a cabeça. Porque se o mestre mandou pular com o pé esquerdo, eles vão pular com o pé direito. Por quê? Porque a população tem direito a saber que o ser humano tem 2 pés. E não apenas o pé que o dono da prefeitura quer que a população tenha. São pessoas que vão te mostrar fotos que são comprometedoras sobre o vereador, o prefeito, o deputado estadual. São pessoas que vão contar uma história de que determinado secretário do município está agindo de má fé, que determinado indivíduo que é apoiador do prefeito usou dinheiro público para enriquecimento pessoal, que determinado amigo do poder que se aliou ao vice-governador é traficante de drogas. Enfim, que são todos grandes criminosos. E é isso que eles não querem que você saiba. E para você não saber, o jornalista deve se calar, ou passando fome, ou sendo ameaçado, ou morrendo. Se você gostou desse seriado, se você gostou desse episódio, se você gosta do canal Ideias Complexas, por favor, deixe o seu like, compartilhe, siga o nosso canal, ative aqui o sininho. É importante. E é importante porque assim você nos ajuda a espalhar ainda mais estas reflexões para outras pessoas. Muito obrigado por você assistir este episódio e os outros que nós temos no nosso canal. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.